Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado para MBR. Aliás, abertura de número 900. Esse ano vamos atingir aí o número de 1000 aberturas de mercado, fora as quase 300. Acho que esse ano a gente chega nos 300 também, análise semanal. É muito conteúdo de graça aqui para vocês, né? Mas o importante é que o Ibov está namorando com 190 mil pontos. Ele foi ali beliscar ontem, né? E impressionante, né? Cada dia o 200 mil fica mais perto aí da realidade, né? E ontem nós tivemos aí, obviamente, a continuidade aí dos gringos investindo, então quem estava faltando acompanhar o movimento agora, finalmente, né? A Petrobras e a Vale, que estavam meio paradas, ontem elas andaram junto com os bancos e aí não tem jeito, o Ibov anda e anda forte, mais um topo histórico aí, né? O dólar continua ali na direção para baixo, né? E os mercados internacionais continuam em compasso de espera ali, principalmente SP500, não sabe se vai ou se não vai, praticamente não está acontecendo nada, né? E então nós vamos ver tudo isso daí nos gráficos e não tem por que demorar. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, a gente vê que continua verde, né? EWZ aqui em destaque, né? Mais um rompimento. E o SP500 continua aqui para cima, né, com alguns caras aqui das magníficas ainda ramelando, muito por conta dessa polêmica aí de inteligência artificial, né, o gasto com o investimento com capex de inteligência artificial, né, Google aqui é um destaque, a Amazon também, o pessoal está com o pé atrás com esse negócio. E indo aqui para os gráficos, o VIX, olha, continua calminho aqui nos 17, né, ainda não saiu aqui desse suporte. Os juros americanos ontem fizeram uma reação normal a essa região de suporte, vamos ver se ele consegue perder o fundo. A Europa quase perdendo o fundo aqui, estamos na torcida. Reino Unido virando para baixo e o Japão também, olha, fez uma correção ontem mais importante, no caso deles hoje, né? E interessante aqui, tomara que ele venha perder o fundo aqui, né? O SP500, olha só, já 4 dias aqui na mesma região de preço, sem força para romper o topo, mas olha, nada impede desse negócio romper o topo e ir embora, tá? Eu acho, inclusive, que é o cenário mais provável pelo comportamento do preço aqui, tá? Obviamente, o que está segurando mais é a Nasdaq, né? Sem a Nasdaq ter força aqui para romper topo, é difícil, né? Porque você vê que o Dow Jones, olha só, tá indo bem, né? Tá aqui no topo histórico, todo mundo está no topo histórico, né? E o Russell 2000 ontem fez uma correçãozinha aqui, mas ele já está com um gapzinho de alta aqui, está no topo histórico também. Europa indo muito bem, Eurostock 50 fez um dia bonito ontem e hoje continua para cima. Alemanha, olha só, se livrando dessa região hoje, se fechar desse jeito esse candle fica muito bonito, né? E ele tem tudo para ir voltar a testar o topo. Reino Unido continua para cima, topo histórico. A França, olha só, abriu com gap de alta, está fazendo um pullbackzinho aqui, mas isso daqui é topo histórico, né? A Espanha continua aqui no topo e a Itália também continua no topo, nada para se preocupar. A China, ontem fez um dia de correção aqui, a China está enroscada, né, para ela conseguir voltar a testar topo, né? E o Japão continua muito forte, né? Hoje está aqui praticamente na mesma região, mas depois de ter subido tudo isso daqui não tem problema nenhum. E os mercados emergentes continuam brilhando, né? Então veja aqui o ETF de mercados emergentes ontem fez mais um pivô de alta e hoje já está com um gapzinho. O EWZ fez mais um pivô de alta, gapzinho também. O México também está aqui, já tinha rompido, né? A Argentina ontem deu uma ramelada, mas de qualquer jeito isso aqui é oportunidade para compra, tá? No rompimento aqui dessa barra vermelha, tá bom? E o petróleo, que olha lá, veio desafiar aqui, né? Fazendo aqui um topo duplo agora, vamos ver o que ele faz, né? Se ele volta para cá ou se romper, abre a porteira aí para uma alta do petróleo preocupante, né? Minério de ferro continua na mesma região, o cobre também continua na mesma região, mas isso daqui é para cima, né? Assim como todos os metais, né? Então o ouro aqui sofrendo um pouco para se liberar dessa região, mas é para cima. A prata a mesma coisa, a platina a mesma coisa e o urânio também, né? Se romper aqui o topo, tem compra nesse urânio. Já o dólar continua aqui para baixo, está com cara que vai cair mais, né? E o Bitcoin também ontem, olha, teve um dia de baixa aqui. Agora a dúvida esse Bitcoin, ele vai fazer aqui um fundo mais alto, porque tem
tá meio a meio. Tem gente apostando que isso aqui já é o fundo, né? Esse 60 mil já é o fundo. Aqui vai fazer um fundo mais alto e ele vai começar a subir novamente. E tem gente apostando que esse negócio aqui ainda vai cair mais. Eu acho que ainda vai cair mais, tá? Não acho que esse daqui é o fundo definitivo desse bear market do Bitcoin, tá? Ele pode até fazer aqui um fundo mais alto e vir subir, fazer um pullback aqui nessa região dos 80, 90 mil, mas depois ainda vem mais queda. Eu acho que ainda até o segundo semestre nós ainda vamos ter mais queda em Bitcoin. E o Ethereum, a mesma coisa, mesma análise, tá? Das magníficas não tem nada de muito especial, tivemos um dia um pouco pesado ontem, né? Um pouco para baixo. E vamos direto para o Brasil, onde a gente vê aqui os DIs que estão, olha, tinha feito essa reação aqui, aí ontem já voltou, tem venda na perda do fundo aqui, tá? E o Ibov que, olha, chegou a bater aqui os 190, fechou aqui nos 189,700, né? Muito forte, olhando aqui o índice é a mesma coisa, eu já vou até apagar essa retração de Fibonacci, porque parece que não vai voltar mesmo, né? Então, a gente tem debatido bastante sobre esse negócio aqui lá na sala, né? Porque, inclusive, eu mesmo tinha quando ele fez esse topinho aqui, eu falei, esse negócio aqui acho que vai fazer uma correção maior, mas ele não quer fazer correção. Então, para day trade, o que está tendo aqui? Inclusive, eu tenho postado lá no X, né, essas compras, né, se você tá com esse negócio aqui para cima, é compra todo dia, e ontem não foi diferente, teve compra, e hoje aqui, olha, deixou uma bandeirinha aqui, não duvide que ele acione mais uma compra, tá, então eu já vou aproveitar e pedir para você, se você está curtindo o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve nos nossos canais, no YouTube, /Fernando Modé, no Instagram, @mfmodé, e no meu X, @mderoberto, onde eu posto os trades que a gente faz, principalmente no mercado internacional, mas eu também posto alguma coisa sobre o mercado brasileiro e principalmente as teses de longo prazo aí, vale muito a pena seguir. E se você quiser operar com a gente no método 10x, tem link na descrição do YouTube ou manda DM aí nas outras redes que a gente dá o caminho das pedras para participar da sala, tá bom? E então, seguindo aqui, olha, o dólar, ele continua para baixo, se perder fundo aqui tem venda, né? Não preciso nem ir para o diário aqui para ver que esse negócio aqui está para baixo, né? As small caps, agora vamos voltar para o diário. As small caps, olha, pronta para fazer um pivô de alta, ou seja, se o DI perder fundo, isso daqui faz pivô de alta, tá? Itaú continua forte, os bancos estão muito bem, né? Bradesco também teve mais um dia forte ontem e deve romper o topo aqui. O Banco do Brasil ainda está nesse reme-reme, mas como todos os bancos estão para cima, ele deve ir para cima também. A Sambi teve mais um dia de alta em direção a esse topo. A Vale, olha só, gap de alta, fazendo mais um pivô, tem mais compra em Vale aqui. E a Petro também veio testar o topo novamente, né? A B3, ontem ela segurou um pouco, mas ela está para cima, tá? Se romper topo, tem compra. E vamos falar aqui do BTG, né? Pediram para a gente incluir o BTG está cada dia mais importante, né? É um banco crescendo bastante e é um gráfico bonito, né? Tendência de alta aqui, não tenho o que falar, só tenho que procurar compras. Agora, dentro do nosso método, o que nós precisamos esperar ou que ele marque aqui 1, 2, 3 de fundo para fazer uma compra, ou que ele rompe o topo, né? São as únicas duas coisas que a gente opera, são essas configurações, precisamos esperar, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar para você, espero ter ajudado e não esqueça de deixar o seu like e comentar aqui no vídeo. Valeu, abraço.